Boa noite. Estamos iniciando mais um programa da série Diálogos Impertinentes. Diálogos Impertinentes é uma promoção conjunta do jornal Folha de São Paulo, do SESC, Serviço Social do Comércio, e da PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Na noite de hoje, nós vamos dialogar em torno do tema A Loucura. E os dialogadores desse tema são Contardo Caligares, que é psicanalista e ensaísta, é doutor em psicopatologia clínica. Ele foi professor de estudos culturais na New School, em Nova York, e de antropologia médica na Universidade da Califórnia, em Berkeley. É autor de obras como Crônica do Individualismo Cotidiano, Hello Brasil e Introdução a uma Clínica Diferencial das Psicoses. É colaborador da Folha de São Paulo, escrevendo regularmente no caderno dominical Mais. Para dialogar sobre a loucura com Contardo Caligares, Paulo Altran, ator e produtor, um dos maiores e mais premiados do nosso país. Estreou em 1949, trabalhou no TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia, fundou a sua própria companhia, com Tônia Carreiro e Adolfo Celli, em 1956-55. Marcou a arte brasileira com suas interpretações em Édipo Rei, My Fair Lady, Seis Personagens à Procura em Busca de um Autor, A Morte do Caixeiro Viajante e Rei Lear. Isso no teatro. No cinema, Terra em Transe e O País dos Tenentes. E na televisão, duas telenovelas que fizeram bastante sucesso, Guerra dos Sexos e Sassaricando. Para mediar essa conversa sobre a loucura entre Paulo Altran e Contardo Caligares, nós temos Nelson Ascher, que é articulista do jornal Folha de São Paulo, e eu, Mário Sérgio Cortella, que sou professor do Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC. O tema, a loucura. Vou começar com o Contardo. Contardo, você é psicanalista, então é apto a responder essa questão. Você acha que o Paulo Altran é louco? Espero que sim, né? Espero que sim, porque espero que um pouquinho de loucura esteja em todo mundo. Espero também de ser pelo menos um pouco louco, né? Então... Mas por quê? Faz bem, você acha? Não, faz bem não sei, mas é que não ser nada louco significaria estar em uma forma de conformidade com os sistemas de referência normais da nossa sociedade, que efetivamente seria um pouco triste, né? Paulo, você acha que você é louco? Eu acho que sou. Acho que sou, graças a Deus, como ele disse, porque o que é louco, não é? Todas as pessoas que saem do padrão normal, que eu não sei qual seja o padrão normal, são consideradas loucas. Então me pergunto, quando Newton estava debaixo da macieira, caiu uma maçã, e com este fato, este homem descobriu a lei da gravidade, ele se interessou tanto pela queda da maçã, quer dizer, Newton era louco, não é? Quando Shakespeare escreveu mais de 30 peças, cada uma mais deslumbrante do que a outra, devia ser um homem louco. Ele parece que entendia da alma humana de tal forma maravilhosa, tão profunda, que ninguém jamais foi capaz de descrever os sentimentos humanos com a beleza e a profundidade que ele conseguiu descrever. Então devia ser um homem louco. Então todo artista é louco, toda pessoa muito inteligente é louca, toda pessoa que tem uma curiosidade, que é sinônimo de inteligência maior do que os outros, seria louca. E o que é ser normal? Ser normal deve ser uma coisa chatérrima, não é? Deve ser horrível ser normal. Então eu dou graças a Deus de ser bastante louco, tanto que sou ator. Eu acho que todo ator é um pouco louco. Eu me lembro de um colega que me dizia, eu gosto de teatro até o dia da estreia. 3 dias depois eu entro no palco e fico perguntando a mim mesmo, o que eu estou fazendo aqui? Bancando palhaço para essa gente toda me olhar. Quer dizer, evidentemente ele largou até o teatro por causa disso. Mas, Contardo, o Paulo diz que ele não sabe o que é ser normal, mas ele considera chato. Você está numa área, a psicanálise, em que se busca lidar com as pessoas, alguns falam até em tratá-las. De maneira que elas voltem, digamos, à normalidade. Então você tem uma ideia de normalidade, não tem? Não. Um grande psicanalista francês disse que, uma vez, se chamava Lacan, disse que o diagnóstico mais desesperador, com o pior prognóstico, era a normalidade. Né? Isso era sem esperança. Não tem cura a normalidade. Não, essa aí é grave mesmo, mas de qualquer jeito a psicanálise não é verdadeiramente feita de nenhuma maneira para levar as pessoas de volta à normalidade, não. Eventualmente, para levar as pessoas a lidar um pouco melhor com sua loucura.
isso sim, porque também, agora estamos começando o debate, mas evidentemente na loucura pode ter uma parte de sofrimento muito grande, não é sempre divertido para cada um de nós, até porque frequentemente é uma aventura extremamente solitária, então, que não se socializa, então dói. Bom, isso dito, francamente, um psicanalista não tem de jeito nenhum essa intenção de... Até porque para ser psicanalista precisa ser um pouco louco, então tentar normalizar os outros seria uma forma de sadismo, não das mais eróticas. O satirista vienense Karl Kraus dizia que normalidade é aquilo que você tem até o seu psicanalista te dizer qual é a sua loucura. Você concorda com isso? Não concordo com... Eu gosto muito de Karl Kraus, porque ele é muito divertido, mas... Não concordo com isso, porque eu acho que a gente não tem que dizer para alguém qual é a sua loucura, mas que ele pode encontrá-lo sozinho. Mas, se é que tem que defini-la ou dizê-la de qualquer forma. Paulo, você dizia antes que para ser ator tem que ser mesmo um pouco louco, né? E eu tinha uma curiosidade. Você acha que essa loucura do ator é a loucura daquele que se esforça imensamente para deixar de ser quem é, para ser outro sem deixar de ser? Não. A loucura do ator é ter escolhido a profissão de teatro e ter paixão por ela. Então, quer dizer, foge do normal completamente. A maioria das pessoas não quer ser ator, não quer ser atriz. E o ator, quer dizer, pelo fato dele escolher teatro como profissão, pelo fato dele escolher uma profissão que é de uma entrega total ao público, à plateia, ele é meio louco por isso também, não é? E depois ele é obrigado a embarcar na aventura de conhecer por dentro um personagem. Não é tanto o fato dele personalizar aquele personagem, não é isso, porque é claro que um ator que está fazendo, digamos, o Otelo, ele tem que ter um controle total sobre si mesmo, senão ele mata a colega que faz a Desdémona, não é? E nunca houve um caso de um ator fazendo Otelo matar a Desdémona. E na hora em que um ator machucar um colega ou uma colega, o máximo que ele pode levar é um palavrão, uma canelada, com toda razão. Então o ator tem que, em cena, ele tem que se controlar totalmente no sentido de não passar os limites do seu personagem. Então você, quando esgana a Desdémona, você esgana de uma maneira que esse ato passe totalmente para a plateia se impressiona com aquilo, mas você está tomando cuidado para não machucar o pescocinho da tua colega, que não merece uma outra coisa. Mas então ser ator seria um pouco o contrário da loucura, porque, digamos, uma das possíveis definições de loucura é o descontrole, é perder a noção de realidade, enquanto que um ator tem que ter a noção de duas realidades, a realidade da personagem e a realidade real propriamente dita. Então o ator seria o contrário do louco. Nesse sentido de perder o controle, o ator não pode perder o controle jamais, não é? Quando ele perde, ele é um mau ator, é um ator descontrolado. Agora, ele é capaz, deve ser capaz de mostrar uma pessoa totalmente descontrolada, um personagem descontrolado. Então ele é capaz de fazer isso também, deve ser capaz de fazer isso também. Agora, nesse descontrole, ele não pode derrubar o cenário nem quebrar os objetos de cena. Então, ele tem que ter, no descontrole, um controle total do ator, específico do ator. Contardo, por que se fala tanto em dentro da psicanálise, fala tanto em papéis? Né? Fala-se muito em papéis. Eu tinha é um pouco isso que o Paulo para o Paulo que ele queria colocar para ti, que era a seguinte, mas até por uma curiosidade mesmo. Quando, sobretudo em alguns casos, né, tem atores que acabam atuando no mesmo papel durante períodos de tempo muito longos, em certos casos anos, praticamente cada noite. Você não acha que alguma coisa das diferentes personagens que você atuou durante tempos importantes, são sempre tempos importantes, e cada noite que alguns traços acabam de alguma forma entrando e enriquecendo de uma certa maneira, mas... Eu acho que cada personagem enriquece um ator que tenha um pouco de sensibilidade e de inteligência, porque eu acho que cada vez que você conhece profundamente uma pessoa, não estou falando de personagem, na vida real, quando você conhece muito uma pessoa,
a tua cabeça se abre, você passa a perceber que há pontos de vista diferentes do seu, se você chega a conhecer mesmo essa pessoa, não é? Você fica vendo que essa pessoa tem pontos de vista diferentes, age de maneira diferente, e você passa a perceber a importância dos outros seres humanos. O ator, ele não entra em contato com uma pessoa, cada personagem que ele faz é uma pessoa que ele passa a conhecer profundamente, intimamente. Então, cada personagem influencia o ator, sim, nesse sentido, que abre a cabeça dele, que mostra como é a humanidade diferente, como há pontos de vista diferentes, maneiras de sentir, de reagir diferentes. Ele passa a entender a importância dos outros e passa a perceber que ele é apenas um, que a maioria das pessoas, às vezes, não toma conhecimento. Cada pessoa pensa que ela é o tal, a tal, e não é. Então, quer dizer, o ator toma conhecimento de que ele é apenas uma pecinha de uma engrenagem sem a menor importância. Contardo, você ia completar antes até do Nelson? Sim, não, eu ia dizer sobre essa para a tua pergunta. Agora vou te contar. Por exemplo, quando eu fiz Morte de um Caixeiro Viajante, que você citou, o personagem passa por várias idades, então ele está velho, já no fim da vida, ele se lembra de fases anteriores e ele passa a ser mais moço, passa a ser mais velho, passa a ser mais moço, mais velho. Um dia eu estava em casa, andando no corredor do meu apartamento e percebi que eu estava com o ombro curvo, arrastando os pés. Meu Deus do céu, isso é o andar do Willy Loman, do Caixeiro Viajante. Eu quero fazer uma comédia. E aí encontrei o Pato com Laranja, que foi um dos maiores sucessos da minha carreira, um personagem divertido, alegre. Agora, dizer que o personagem influencia o ator a ponto de mudar a sua personalidade, aí eu já acredito que seja só cabotinismo de alguns atores. Né? Dizem que o personagem entrou dentro dele e o transformou completamente. Isso é um exagero total. Ou então loucura. Mas... Ou loucura. Não, eu só, respondendo à pergunta do Mário Sérgio, eu queria dizer, por outro lado, é verdade que, sobretudo, o sujeito moderno é uma cebola, né? Cebola é o tal negócio, você tira, não tem caroço, né? São só, quando chega no momento do caroço, não tem mais nada, né? E tirando, você chora, que também faz parte da metáfora. Mas enfim... a personalidade nossa é feita finalmente de uma série de papéis, de papéis não no sentido do papel, mas de papéis atuados, que fazem parte da nossa personalidade. Então, tem algo do ator em cada um. Né? Nelson. O Mário Sérgio começou a discussão, o diálogo, perguntando se o Contardo te achava louco. A pergunta complementar, você já interpretou algum louco? Eu interpretei um analista. Na peça Ecos, do Peter Sheffer, eu fazia um analista em crise total. Porque ele tem um cliente, não é? Um paciente, do qual ele está tratando, é um rapaz que tem verdadeiro fascínio por cavalos. Todo o erotismo dele se dirigiu para cavalos. E ele acaba por cegar 6 cavalos. Então esse rapaz está preso e esse analista começa a tratar do caso. E a paixão desse menino pelos cavalos é uma coisa que preenche a vida do garoto completamente. E um dos problemas do analista na peça é justamente esse. Se eu tento tirar essa, digamos, loucura da cabeça desse menino, o que vai restar para ele? Como a vida dele vai ficar sem graça, sem essa obsessão, essa paixão que ele tem por cavalos. É capaz até dele ir a um jockey jogar numa corrida de cavalo, mas não vai ter mais paixão. Então, o que eu coloco dentro deste menino, que caminho eu posso indicar para esse menino, para ele transformar essa paixão numa outra coisa equivalente a essa paixão total que ele tem por cavalos. E, por outro lado, ele tem que fazer alguma coisa porque o menino está num ponto de, praticamente, se suicidar e sofrer. Só que, como você disse, ele sofre muito com essa paixão pelos cavalos. Mas nada, o médico tem certeza de que nada vai substituir essa paixão total que ele tem pelos cavalos.
Contardo, o Paulo disse que já interpretou um louco que era um analista. Você não, já não tratou... disse que era o canalista. Eu disse que nunca interpretei um louco. Eu interpretei, só o por analista. exemplo, o Otelo. Eu fiz o Otelo, é levado à loucura pelo ciúme. Interpretei o Rei Lear, que é um velho que fica louco, depois passa a ficar bom, ninguém sabe por quê, mas ele se cura no meio da loucura dele. Mas louco mesmo, assim, personagem inteiramente louco. Nunca fiz, por exemplo, o Diário de um Louco do Chekhov, eu nunca fiz. Aliás, tenho pena de não ter feito. Você já tratou alguém, Contardo, que achasse que era ator? Por que achasse que era? Não tem gente que acha que é Napoleão. Isso sim. Não. Nunca encontrei ninguém que achava que era ator, mas... Todos eram atores. Todos eram atores, mas alguns eram atores profissionais também, sim. Não era, sim, mas não eram mais graves do que os outros, globalmente. Graças a Deus. Veja só, agora eu queria puxar um outro lado, Contardo, que era o seguinte. Nós falamos em loucura várias vezes, esse é o tema da nossa conversa. Toda vez que a gente fala em loucura, a gente ri. Tá? Sim. Fala em louco, a gente ri. Quando nós estávamos começando, nós estávamos rindo. Tá? O Paulo citou vários loucos no sentido positivo, tá? Que é o Newton, que é o Shakespeare, etc. Por que a gente ri? Porque do louco no sentido negativo a gente vai falar num outro momento. Mas por que a gente ri? Bom, primeiro ri porque efetivamente, em alguma medida, a loucura nos dá medo, né? Então, é uma boa maneira de lidar com coisas que nos dão um pouco de medo, até porque, afinal de contas, ninguém está garantido de não ficar louco um momento ou outro. Então, rir é uma maneira de exorcizar a questão. E também, pelo que você disse, que na verdade a palavra loucura é uma palavra que tem muitas significações. Estamos falando de loucuras benignas. Existem loucuras efetivamente muito mais sofridas, e quando a gente diz que Shakespeare era louco, que provavelmente faz perfeitamente sentido na nossa maneira, o que eu digo ao Paulo, espero que seja louco, não é no mesmo sentido no qual que essa palavra também pode ter, né? Paulo, por que você acha que a gente dá um sentido positivo à loucura? Por que a gente dá um sentido? Por exemplo, você positivo à tem loucura? medo de ficar louco? Ou existe algum modo de ficar louco do qual você tenha medo, tal como dizia o Contardo? Eu nunca pensei nisso. Acho que eu sou louco, então nunca pensei nisso. Realmente não sei. Eu acho pelo contrário. Quem não está num processo qualquer de psicose ou de obsessão que possa levar a uma loucura, em geral pensa, eu nunca vou ficar louco, não é? Porque a pessoa raciocina com tanta clareza, vê as coisas como são, então acho que ninguém, antes de ficar louco, de passar por um processo qualquer desses, acho que ninguém avalia isso, eu vou ficar louco, eu posso ficar louco. Não é isso? Não é assim? Não, sim, isso eu Acho que é. concordo. Sim. Agora, quando você passou por alguma psicose, alguma coisa aí, deve ter medo de acabar enlouquecendo mesmo. Como, felizmente, eu nunca passei por nenhuma coisa patológica, psicologicamente, eu nunca pensei em que vou ficar louco, nunca tive medo de ficar louco. E se de repente eu ficar, você sabe, eu não estava preparado para isso. Veja que curioso, se de repente você ficar, nós não saberemos se você ficou ou se você está representando. Pode ser. Tá? Essa é uma dificuldade. Não, você tem medo? Ficar mesmo, sempre todo mundo descobre. Tem medo, Contardo, de ficar louco? Não, medo não. Medo eu não diria, não me parece uma coisa que me espreita verdadeiramente, mas tem algumas lembranças interessantes. Eu me lembro que quando eu era menino, eu ia para a escola, nessa época era em Milão, tinha um tramway elétrico, né? Eu ia à escola primária, e cada manhã eu subia no tramway, que estava meio vazio, eu ia a pé até logo atrás do motorista, digamos assim, do tramway, e durante anos eu ficava me perguntando se ia ou não lhe morder a orelha, que aliás deveria ter sido boxeador. Mas se o condutor ia morder? Não, se eu ia morder a orelha dele, porque eu estava atrás, eu via essa orelha aí, ele ia dirigir. Eu nunca fiz, mas acho que foi um momento no qual, afinal de contas... Entende-se que ele atualmente seja um psicanalista. Claro. Não, porque as orelhas são importantes para os psicanalistas, então... E você distingue a loucura da demência, nesse caso? Completamente, sim. Não, Por isso, quê? a demência não tem nada a ver. Por quê? Porque a demência não é um processo subjetivo, então é um processo degenerativo. Quero dizer, uma coisa é que a gente tenha um processo no qual o cérebro, por alguma razão, degenera,
Bom, não é a mesma coisa, não é o mesmo tipo de drama subjetivo que é a loucura. Podemos falar um pouquinho disso. É muito diferente, não é só ser louco não é só, mesmo num sentido patológico, não é só fazer coisas estranhas ou falar frases sem nexo, é toda uma posição, é uma aventura penosa, às vezes subjetiva. A demente é uma outra história. Então, nós estamos falando do lado positivo, até da avaliação positiva em torno do tema loucura. Agora nós vamos pensar uma outra dimensão, né, Nelson? Eu acho que é uma coisa que vem meio da época da contracultura, esse sentido atenuado e, sobretudo, positivo do termo loucura, né? A loucura como uma loucura criativa, a loucura como fugir das normas caretas da sociedade e tudo mais. Mas a minha impressão é que poucas pessoas que usam com frequência o termo nessa acepção realmente conviveram ou viram alguém que é realmente louco. Eu digo louco no sentido duro, no sentido pesado, um louco de hospício. E quem tenha visto, terá visto que essas pessoas, em geral, sofrem imensamente e geram, e pelo sofrimento delas ou pelo estado delas também, disso decorre um grande sofrimento ao redor, de familiares e tudo mais. Bom, o que nós sabemos hoje acerca desse lado? Escuta, vai ser, vou tentar ser quanto mais sintético, porque a questão é enorme, evidentemente, mas a maneira mais simples para entender o que é uma loucura, enfim, o que se chama uma psicose, né? Então, uma loucura que implica uma larga parte de sofrimento. Talvez a primeira coisa que a gente tem que realizar é a seguinte: bom, nós somos, uma descrição possível, nós somos conglomerados de células que aparentemente ficam juntas durante um tempo limitado, e esse conglomerado de células tem, por sorte ou não, a capacidade de se colocar perguntas sobre si mesma. Então, é a necessidade de se dar um sentido. É o único conglomerado que a gente saiba, pelo menos, que se pergunta por que estou aqui, o que é para fazer, o que eu deveria fazer, essa série de questões. Bom, as respostas a essas perguntas, de alguma forma, são sempre todas delirantes. A única diferença é que algumas dessas respostas são muito bem socializadas, ou seja, elas são compartilhadas pelo conjunto desses conglomerados de células que somos nós e, portanto, não aparecem como delirante. Agora, quando por alguma razão, podem ser várias, um sujeito, masculino ou feminino, não consegue pegar carona nesse sistema de referência, ou em um dos sistemas de referência coletivos, compartilhado pelos outros, que dá uma dimensão de sentido na vida, quando alguém não consegue pegar essa carona, o que lhe resta é a tentativa de inventar ele mesmo um sistema de referência. Isso é o que a gente normalmente chama um delírio, um verdadeiro delírio. Em alguns casos não consegue, e fica praticamente desconexo para sempre, na contínua tentativa de constituir um sistema de significado para a sua vida que não consegue construir. Em outros casos consegue, mas evidentemente esse sistema fica sendo só o sistema dele. Sabe, por exemplo, tomar um exemplo que talvez torne isso um pouco mais claro. Tem um psicótico muito famoso, porque dele falou Freud, evidentemente, que era o presidente Schreber, presidente porque era presidente de um tribunal, o qual tinha um delírio constituído, segundo o qual ele era potencialmente a mulher de Deus, o qual Deus queria que ele se tornasse mulher e queria sodomizá-lo com raios do sol, e dessa maneira ele dava certamente, perfeitamente sentido à sua vida, pelo menos resolvia a vocação da sua vida, resolvia a sua relação com o divino e vai andando. Schreber fez um esforço muito grande para socializar o seu delírio, publicou como livro e companhia. Bom,
evidentemente ele ficou sendo estigmatizado como um psicótico e como tal sofreu internações e certamente sofreu subjetivamente porque ninguém compartilhou, quer dizer, não se fundou uma seita de pessoas que se tornassem mulheres de Deus. Também era a época errada, hoje ainda que quase daria, mas com um pouco de sorte. Mas se vocês olham sistemas equivalentes que são absolutamente compartilhados por todos nós, a própria religião católica, afinal de contas, dizer Deus encarnou seu Filho, o qual veio para redimir os nossos pecados, e dizer que em um pedaço de pão ázimo é realmente contida a pessoa de Cristo. Isso é engraçado porque mesmo se nós não acreditarmos, no sentido de dizer não somos católicos, eu não acredito em nada disso, nós não olhamos para isso como se fosse um delírio. Por quê? Porque é altissimamente socializado. Você acha, Paulo, que isso que o Contrário está falando não soa como delírio? Não o que ele disse agora, né? O conteúdo mesmo. Eu não sei. Eu acho que quando a gente lê, por exemplo, sobre as religiões primitivas, quando eu era menino, a macumba era uma coisa só das pessoas absolutamente ignorantes. As pessoas que tinham um pouquinho mais de cultura diziam, imagina, fulano fez macumba. Hoje em dia eu vejo pessoas de um alto nível social, de um alto nível até intelectual, que fazem macumba e acham normalíssimo fazer macumba. Então, quer dizer, essa parte do irracional dentro do ser humano é tão frequente que o que você pode dizer que a pessoa ter uma religião, sob o ponto de vista racional, é sempre uma loucura. Mas as pessoas precisam da religião, as pessoas querem ter religião, e a fé, acho que ajuda psicologicamente demais as pessoas. Então, graças a Deus, muita gente tem religião, graças a Deus para eles. Agora, eu não tenho nenhuma, então eu acho um pouco como ele acha, eu acho tudo isso de um irracionalismo total. E acho engraçadíssimo que tanta gente acredite, creia e venere essas coisas todas. Contrário, você acha que a fé é uma forma de psicose? Porque um pouco é isso que o Paulo está dizendo, de uma outra maneira. Isso que a religião seja uma psicose coletiva, dá para dizer isso, mas já não é mais, porque efetivamente é algo que passou a fazer parte do sistema que nos permite de viver. Então, mas quero dizer que, sabe, como é que a gente regra o problema que a gente é mortal? Socialmente, por exemplo, podemos compartilhar uma religião que nos diz que a nossa alma é imortal. Ou eu posso, de repente, se eu não consigo pegar carona nessa coisa compartilhada socialmente, eu vou achar outras maneiras. Vou dizer, por exemplo, que só eu não vou morrer. Eu sou imortal. Ou então aí eu vou ser delirante. Ou então eu vou transformar a minha geladeira de tal forma que imagino que se eu me fecho nela, vou ficar congelado até o ano 3400, onde a medicina saberá me... também sou delirante. Mas contado. E vários milionários americanos fizeram isso. Se não compraram uma geladeira já feita, se não fizeram ele. Sim, certo, já eu lembro que a firma que fez isso tudo, de repente descobriram que a firma não tinha ligado a eletricidade todo o tempo para economizar e que aqueles cadáveres dos milionários todos estavam podrezinhos lá, coitado. Ainda bem que ninguém deixou a geladeira com álcool, né? Contado, agora quando você diz que, enfim, um delírio é o do sujeito que diz, só eu sou imortal. Mas, enfim, temos o Elias Canetti que diz que, enfim, a origem de todo poder está no sujeito que diz, só eu sou imortal, e resolve demonstrar isso matando todo mundo em volta. E esse tipo de loucura, que já não é loucura que cria sofrimento só para si, mas para os outros também. Escuta, é com esse princípio não necessariamente pensando a esse tipo de sujeito, mas é com esse princípio que, a um dado momento, como você sabe, no século XVII principalmente, no Ocidente, começamos a colocar os loucos nos hospícios, ou seja, a fechá-los.
A verdade é que não começamos a fechá-los tanto porque seriam perigosos para a gente, porque se é para isso, aí teria que fechar a metade dos motoristas de São Paulo também, são perigosíssimos, mas sem ser loucos. Mas a verdade só metade. Por que só a metade? Bom, porque aí fica um pouquinho mais, fica um rodízio natural, talvez melhor, mas é verdade, o número é arbitrário. Bom, então, sim, eu acho que a verdade é que, como já foi dito por Michel Foucault, mas que a razão pela qual começamos a colocar os loucos nos hospícios é porque o nosso sistema de referência, nessa época, começou a ser a razão. A partir do momento no qual apareceu claramente, no Ocidente pelo menos, que o que fazia a especificidade do homem era a razão, aí dava para tornar patológica qualquer coisa que se apresentasse como desrazão. Então, bom, agora, depois de 200 anos ou 300 que seja, a ideia é que é possível socializar os loucos e aos poucos os hospícios se abrem. Né? E, o que eu acho absolutamente preferível, até porque qualquer pessoa que tem prática disso e que viu o que é um hospício sabe que... Inclusive, porque atualmente a loucura pode ser muito controlada com remédio. Com remédio, certo. Qual certo. loucura que pode ser controlada com remédio? Aí depende do remédio. Então cite um, por exemplo. Não um remédio, uma loucura que pode ser curada. Mas, sabe, eu, enquanto psicanalista, eu não tenho nenhuma... eu acho que a maioria das psicanalistas não tem nenhuma discussão com a farmacologia, né? Porque eu não acredito que... eu não acredito que eu tenho alma. Talvez tenha uma surpresa terrível no momento final, mas até agora eu não acredito nisso. Então acredito que, como disse antes, sou um concorrente. Nós dois somos loucos, nós dois não acreditamos. Tá bom. Então, qualquer coisa que nós podemos chamar afeto ou razão, em última instância, certamente é uma reação química. Então, em última instância, certamente existe uma competência química que pode, em alguma medida, controlar isso. Você acha isso também, Paula? Ele falou antes, nos chamou, né, ao Bom, contrário isso, de até que aglomerados ponto- de células. Agora Até ele fala que os tudo sentimentos podem ser controlados por quimicamente, eu não posso avaliar e não posso e nem quero acreditar, sabe? Eu acho que os sentimentos são propriedade de cada um de nós, são a coisa mais bonita que a gente tem, os bons sentimentos, e então não posso acreditar que seja controlado por remédios ou produzido por remédios. Eu acho que o sentimento é a personalidade de cada um. Então, quer dizer, tomando determinados remédios, todo mundo vai ficar exatamente com a mesma personalidade, sem sentimento nenhum. Não é possível. Desculpa, Não é a mesma lógica que o aparelho. Né? A gente coloca aparelho em todos os adolescentes para que todo mundo tenha o mesmo sorriso a partir dos 25 anos. É a mesma lógica. Aparelho nos dentes. Certo, certo. O aparelho é a mesma lógica do remédio, mas eu concordo com você plenamente. Eu não estou fazendo um elogio do remédio. Digo que Sim, agora, controle químico... em casos extremos, quando o louco passa a ser prejudicial a si próprio e aos outros, aí eu compreendo que se deu um remédio para que... Então, isso que eu não estou compreendendo. Você estava fazendo um vínculo entre a irracionalidade e a loucura. Uhum. E aí se fala em medicamento. Existe medicamento que lide com... Deixa eu Não, só existe, acrescentar, sim. Contábil, que cotidianamente, uma parte substancial, se não a maior parte da população de todos os países, com exceção dos islâmicos, altera, faz a reengenharia dos seus sentimentos com nada menos do que o álcool. Né? A pessoa está triste, ela bebe, ela está eufórica, ela bebe e controla. Quer dizer, o controle químico dos sentimentos... Tem muita gente que não bebe, não é? Tem. Que fica Eu eufórica, conheci alegre, alguém um triste dia. e tudo e não bebe. Eu ouvi falar. acho que a grande maioria bebe, sim, mas muita gente não bebe. E as pessoas, por exemplo, que param de beber, nunca mais podem tomar uma gotinha, nenhum bombom com licor podem tomar. E continuam tendo amor, afeto, ódio, raiva, todos os sentimentos. Não Como é que você verdade? liga isso, Contardo? Escuta, existem remédios que podem inibir, por exemplo, a atividade delirante. Né? Então, é um exemplo bom, porque coloca todo o problema do remédio.
se tomamos o caso de antes, né, qualquer um, o sujeito que tem que tentar construir um sistema de referência próprio, tipo aquele de Schreber, como é que ele vai regrar o problema da vida dele, da relação com o divino, começa a pensar, eu vou ser a mulher de Deus de tal forma e companhia, ouço vozes de Deus que me pedem isso e companhia, muito bem. Agora, se nessa altura você lhe dá remédios, que são excelentes, que funcionam, que são remédios para inibir a atividade delirante, bom, evidentemente ele vai ficar mais tranquilo. O problema é que, de um certo ponto de vista, constituir esse delírio para ele é também muito importante, porque é o que vai recuperar um sentido para a sua vida e lhe permitir de viver. Então, tem um equilíbrio e também não tem mais psiquiatras malucos que dão remédio para completamente sedar. Você contou, ele nunca ficou furioso. Não. Ele nunca agrediu ninguém. Não é? Não. Ele se sentia muito... Eu li o livro dele também, que é interessante. É maravilhoso. Todo esse sistema que ele criou, essa comunicação direta com Deus que ele tinha, e tinha certeza disso, e não entendia por que os outros não percebiam que ele era se comunicava com o marido dele, que era Deus. Não é? Mas o livro é fantástico, mas em nenhum momento me pareceu que ele fosse agressivo, que ele quisesse prejudicar ninguém. Ele se sentia muito agredido pelo fato dos outros levarem para um hospício, pelo fato dos outros não entenderem a verdade absoluta, que ele tinha certeza absoluta de que aquilo era verdade dentro dele. Né? Agora, eu penso que, aí nesse caso também não sei o que adiantaria um remédio para ele, seria só para tirar o encantamento de ter criado todo esse sistema religioso, pessoal, não, você individual teria um efeito dele. de normalização. Agora, por exemplo, um louco que de repente pega uma faca e agride as pessoas, esse acho que se toma um remédio para se acalmar numa hora dessas, deve tomar, deve se Contrário, você acha que, não o Shakespeare, o Newton, citado pelo Paulo logo no início, mas Hitler, Gengis Khan, Pol Pot no Camboja, era um problema de falta de medicamento? Acho que é um problema de falta de revólver, aí é diferente, que é um remédio mais radical. Revólver dos outros. Dos outros, é isso que... Não deles, não, eles tinham. Não, eu não gosto muito de patologizar nesse sentido esse tipo de pessoas, mas houve grandes... não acho. Acho que eles eram eventualmente... perversos, mas em um sentido bem específico, que aliás é o único possível dessa palavra, não no sentido sexual, no sentido... Eram maus. Qual é o termo? Perversos, Perversos. mas em um sentido... Isso que o Nelson falou, não eram loucos, eram maus. Poderia-se dizer isso, sim, exatamente. Mas Jean-Jacques Rousseau era paranoico, era louco. Wittgenstein era louco, sem dúvida nenhuma. Não, mas estão citando os geniais. Sim, mas isso é uma coisa importante. Ser louco não garante que a gente seja genial também, porque isso, a partir da contracultura, se produziu essa ideia, né? Que haja pintores loucos e não tem nenhum problema. E que... Não é pelo fato de ser louco que a pessoa é um grande pintor, nem grande escritor, nem grande ator, graças a Deus. Então, não vale a pena tentar se tornar louco para ver se a gente tem uma vocação que não vai sair, não tem nada garantido. Não? O Stephen Jay Gould, o paleontólogo norte-americano, diz isso em relação à situação. Ele diz, não basta você ser perseguido para se tornar um Galileu. Você, como ele, tem que estar certo também. Certo. Senão não é suficiente. Certo. Van Gogh, você citou. Paulo, você acha que o artista é melhor artista se ele tem um pouco desse... Não. Eu acho que como eu disse no início, eu acho que todo artista tem esse grãozinho de loucura. Essa frase que todo mundo conhece de médico e de louco, cada um de nós tem um pouco, isso tudo são noções óbvias que todo mundo conhece. Então, todo artista, ele é louco no sentido de que ele foge do padrão normal. Agora, como eu disse também, até hoje ninguém sabe qual é o padrão normal, não é? Então diz o homossexual que o homem homossexual é louco porque ele gosta do mesmo sexo, quando o normal é gostar do outro sexo. Agora eu pergunto, o homem que gosta só de mulher loura, ele é normal? O homem que gosta só de mulher baixinha, ele é normal? O homem que gosta só de mulher alta, ele é normal? Não sei, não tem a menor noção. Existe uma patologia na sexualidade?
Bom, existe uma patologia no sentido que certamente as pessoas podem sofrer porque não conseguem ter a sexualidade que querem. Isso sim, esse é o sofrimento pior. Ou então, às vezes, pior ainda, acabam discordando das próprias fantasias sexuais que elas mesmas têm. Isso é terrível também, mas não existe uma patologia da sexualidade. Você sabe, é divertido porque bem no começo, bem no momento crucial desse negócio que eu estava evocando antes, quando se fecharam os loucos nos hospícios, né? Os hospícios já existiam, só que nessa época, até a maior parte do século XVIII, nos hospícios se colocava de tudo, os loucos, as pessoas que a polícia não estava a fim de ver, os pobres, e tudo junto. Prostitutas? Sim, qualquer tipo de pessoa que a gente quisesse, sabe, fechar em algum lugar. Bom, e a um dado momento, no começo do século XIX, tinha um hospício famoso, que era o hospício de Charenton, na França, e o hospício de Charenton foi transformado em um hospício para loucos. E nessa altura, imediatamente, o diretor do hospício de Charenton escreveu uma carta à autoridade jurídica, dizendo o seguinte: olha, tem aqui um cara que é o tal Marquis de Sade. Ele efetivamente tem algumas ideias estranhas sobre a sexualidade, mas ele não é louco. Ele não tem nenhuma razão de estar aqui. Ele não corresponde de nenhuma maneira ao que a gente considera louco. E apesar de tudo que a medicina no século XIX tentou articular para tornar patológicas algumas condutas sexuais, apesar disso, a única posição correta é considerar que as variantes do desejo sexual não fazem parte da loucura. E, de uma certa forma, nunca são patológicas, a não ser no sentido que eu disse antes. Se você sofre com isso, tem direito de dizer que é patológico, sabe? Mas... Uma tara não é patológica. O quê? Uma tara. Já a classificação de tara está contradizendo o que ele diz. Quer dizer, se ele acha que a escolha sexual não é uma coisa patológica, então não se trata de tara. Então, não é a ideia de tarado, de tara. Mas tarado quer dizer o quê? É o que tem opção sexual diferente da nossa. Sim, Esse é sempre o tarado. Da nossa quem? De cada um de nós. cada um. Para você será tarado aquele que gostar de uma coisa que você não gosta. Esse é tarado. Você considera, Paulo, que a patologia ela não está presente, então, no campo da sexualidade, mas está no campo da religião? Isso da boca dele e acho que ele tem toda a razão. Não é mesmo? Espera, ainda assim... Não, ainda assim temos o caso limite do sujeito cujo prazer é contrariar a vontade do outro, digamos, o estuprador, o assassino sexual, independentemente de qualquer coisa. Quer dizer, isso pode ser considerado uma loucura? Escuta, isso, antes de mais nada, é um crime penal. Bom, Ou basta considerar um crime? eu acho que pode ser considerado uma loucura porque, muito frequentemente, o que acontece, não poderia colocar a mão em cima do fogo para cada um desses casos, até porque estou longe de conhecê-los todos, mas muito frequentemente o que está em jogo não é propriamente uma fantasia sexual. E segundo, porque quando falo de fantasia sexual, falo de fantasia que se realiza sexualmente. Então, por exemplo, tem uma grande diferença entre jogar um jogo sadomasoquista com um parceiro que acaba no gozo de ambos e praticar sadismo em cima do seu cachorro a pauladas todos os dias. O segundo caso não é uma fantasia sexual, é paulada mesmo. Então não é propriamente. Então essa diferença é muito importante. O que fica no campo do sexual me parece que não deve ser considerado como patológico. Nunca. Você me fala do estupro, é sem dúvida um crime penal, é sem dúvida também uma patologia, mas é uma patologia não sexual, neurótica. Então, o problema é saber onde a necessidade de agredir, de tomar conta do corpo do outro de uma certa maneira, aliás, de várias maneiras diferentes, porque provavelmente tem várias maneiras de estuprar. Eu acho que é uma história diferente. Eu acho que a inclinação sexual, por exemplo, o pedófilo, não é? Se ele não tem
um discernimento suficiente para perceber o mal que ele pode fazer a uma criança e controlar essa sua inclinação sexual, ele aí passa a ser um indivíduo prejudicial para a sociedade, perigoso para a sociedade. É ou não é verdade? Absolutamente. Mas, escuta, a novidade do começo do século passado é a seguinte: até lá, o que regrava a vida era o direito canônico. Bom, a partir de lá, chegou o direito napoleônico, que é parecido com o direito que a gente tem. Nesse direito, a esfera da vida privada é separada da esfera da vida pública. No que concerne a esfera da vida privada, tem algumas regras bem precisas. Não dá para abusar de menores, não dá para fazer qualquer coisa sem o consentimento do parceiro. Essas regras estão no Código Penal. William Steckel diz até que o ideal seria que apresentar todos os sádicos a uma porção de masoquistas, certo, e que eles combinassem direitinho, estava tudo certo. Satisfação Sim, total. sim, mas eu acho que ele se encontra naturalmente, também não precisa. A lei da oferta e da procura, as leis do mercado. E também, o que não pode ser é que a partir desse momento onde o direito libertou a esfera da vida privada, a medicina ou a psiquiatria venha a substituir com sua autoridade científica o que o direito deixou livre. Isso é o que aconteceu durante muitas décadas. Tentar regrar como patologia. Todo o século XIX construiu imenso. Se você compra ou olha uma coisa que era... Tem um cara que se chama Krafft Ebing, uma coisa, psicopatologia sexual, ou psicopatia sexualis, porque colocou o título em latim, que é uma verdadeira enciclopédia, isso no começo desse século, enciclopédia de todas as possíveis deviações sexuais. E vocês vão se achar aí, hein? Não tem como não se achar. Paulo, você, além de grande ator, é um grande leitor, gosta de ler, a gente sabe. O que você acha que o Machado de Assis quis com o alienista? Ali é uma fábula, é uma alegoria, não é? Ele, ironicamente, com aquela sapiência total dele, ele quer mostrar que quem é que pode decidir quem é louco, não é? Não é possível uma pessoa decidir agora, porque se eu tenho poder de achar, de determinar que você é louco ou que ele é louco, eu de repente posso enlouquecer e dizer você é louco, e botar todo mundo no hospício. Eu acho que ele usa aí de muita ironia e de muita percepção da maneira da coletividade reagir. É um livro, é um conto fantástico. Eu acho que uma questão bem atual é a seguinte: nós falamos do uso das substâncias químicas para alterar as sensações, eventualmente para curar a loucura. Mas a verdade é que nós temos, sobretudo no Ocidente, uma cultura que lança cada vez mais mão das substâncias químicas para produzir estados de loucura, estados de delírio, que bem ou mal, além do álcool, é todo o conjunto das drogas, né? Como é isso? O que é isso? Essa busca loucura total também, né? Temporária e, às vezes, total, e às vezes até além a morte, né? Mas que cultura é essa que procura a loucura também? Teme a loucura e a procura. Nos seus estudos, contrário disso, seria inédito na história, ou isso é uma constante? O procurar a loucura, procurar sair do estado do cotidiano? Acho que tem uma diferença grande. O uso das drogas é frequente em muitas civilizações, andinas, por exemplo, mas asiáticas. O uso das drogas é muito frequente para divinação, por exemplo, isso. Mas aí estamos falando de loucura em sentidos culturalmente muito diferentes, né? Me colocar em um estado segundo no qual eu vou ter, por exemplo, a revelação de alguma coisa, por exemplo, o futuro. Bom, isso faz parte de culturas determinadas, não é o nosso caso. O uso das drogas hoje é muito diferente daquele tipo de uso das drogas. Na verdade, sabe que eu não estou tão certo que o que faz que a importância das drogas na sociedade ocidental avançada, eu não estou tão certo que seja para procurar a loucura. Primeiro porque na maioria dos casos é produzido por um grande conformismo. É uma aventura coletiva e de uma certa forma de conformismo. E segundo porque eu acho que a coisa mais importante é que nós somos um estado de consumo. Estamos, desde o berço, convencidos que os objetos nos farão felizes.
e que em algum lugar deve ter um objeto último que aí Vai provocar felicidade absoluta. absoluta, para sempre. total e a satisfação, e que a droga cai nesse lugar. E é uma fuga também, né? Você acha que o século XX, Paulo, do que você estudou, leu, vivenciou, ele é mais louco do que outros séculos? Meu Deus, quando você pensa na Inquisição, por exemplo, uma loucura instituída, terrível, né? Quando você pensa em Átila, quando você pensa, meu Deus, sempre houve loucuras na humanidade, assim, atos que você só pensa que só um louco que pode fazer, né? O século XX teve Hitler, teve Stalin, duas pessoas que agiram de uma maneira inteiramente louca contra a humanidade, mas também teve gente maravilhosa, né? Então, eu não acho que o nosso século tenha maior loucura do que os séculos anteriores, não. Acho que a humanidade sempre caminhou, assim, dentro do habitual, de repente apresentando pessoas que são mais loucas do que as outras, às vezes no bom sentido, às vezes num péssimo sentido, mas isso sempre foi assim. Não acho que nosso século seja diferente nesse aspecto, não. Então, o Stanislao Ponte Preta dizia que a televisão é a máquina de fazer doido. Tinha razão. Tinha razão? Tinha. Por quê? Bom, para mim, especificamente, fazer televisão é uma coisa muito chata. E quando eu penso, por exemplo, em algumas novelas que eu fiz, em que havia... Cada semana, quando eu ia pegar os capítulos, tinha, por exemplo, na última, Sassaricando, tinha uma cena que era sempre a mesma cena. Eu dizia para o Carlos Zara, você tem que voltar para sua mulher. Ele dizia, eu não posso voltar agora. Aí, na semana seguinte, lá tinha um dia que tinha a cena igual. Eu até combinei com o Zara, olha, Zara, vamos fazer de cada vez diferente, pelo menos vamos interpretar. Então, um dia eu dizia para ele, você tem que voltar para sua mulher. Ele dizia, não posso. Aí, no outro dia, eu dizia, eu acho que você devia. E ele fazia, mas eu não posso, sabe? Eu acho que você devia voltar para sua mulher, mas eu não posso. Então, a gente variava, pelo menos, para a gente se divertir. Porque se a gente fosse repetir sempre a mesma cena, da mesma maneira em que ela era escrita, eu acho que a gente ficava completamente louco, porque era muito chato. Contardo, a TV tem um peso forte hoje. Alguns, Sim. o Fernando Sabino diz muito bem que a televisão é o chiclete dos olhos, né? Muita gente fica ali fixado, A mascando. televisão é o recreio do brasileiro, não é? A televisão atinge todas as classes. Eu vejo pessoas que me dizem, eu não vejo televisão, mas outro dia vi uma ceninha. Então sempre a pessoa vê televisão, vê novela, e nosso povo é um povo tão sofrido, tão sem horizontes. E o fato de ter uma televisãozinha dentro de casa põe em contato, pelo menos, com outros dramas que não o dele pessoal. Eu acho que a televisão é mesmo o recreio do brasileiro, na sua grande maioria. E, além do mais, falando de novela brasileira, artigo de exportação, não é? Quer dizer, a mediocridade das novelas é tão bem feita, tão bem embrulhada, se vende para o mundo inteiro. Contardo, você acha que a TV ela é uma forma de delírio eletrificado? Não, acho que a TV contribui à solidificação e à difusão de sistemas de referências que nós compartilhamos. Agora, não é infrequente que, para alguém que é louco no sentido forte, a TV se torne um lugar persecutório. Isso eu vi mais de uma vez. Não é infrequente porque é um lugar de onde vem um olhar e uma voz às vezes preocupantes e que são entendidos como pode. E me lembro, por exemplo, de um paciente muito tempo atrás que estava olhando televisão e a um dado momento ele escutou a televisão dizer alguma coisa sobre ele. E saiu quebrando o aparelho da casa dele e dos vizinhos, então acabou preso no hospício onde eu estava trabalhando com os residentes. Tem delírio de perseguição,
atribui a tudo uma perseguição. Sim, mas não é? sobretudo quando é uma voz. Imagina. E essa caixa aí que fala e que, bom, evidentemente, ele pode ser um objeto bastante persecutório, mas isso não é uma razão para condenar a televisão. A televisão é um grande instrumento de consolidação dos nossos sistemas comuns de referência, sem dúvida nenhuma. Então, Mas deram ao sujeito o benefício da dúvida para dar uma observada se a TV falou mesmo com ele ou não? sim e não, porque Era uma TV interativa. Mas é muito interessante porque, de uma certa forma, o que ele ouvia que a televisão dizia, posso falar dessa história porque é em um lugar tão perdido que não tem nenhuma chance dessa pessoa escutar, o que ele ouvia nem pela TV, que ele ouvia que a televisão dizia que ele era americano. E essa é uma forma de Era loucura. terrível. É interessante porque a TV, de alguma forma, nos torna todos americanos, né? Só que ele ouviu que a TV lhe dizia: você, Paulo Autran, é americano. Eu não sei como é que é isso. Bom, mas a mensagem não é totalmente distorcida, porque o tipo de cultura que a TV transmite é da famosa globalização e companhia. Então, é um exemplo interessante até para ver como quando a gente não consegue pegar carona na maneira usual e compartilhada de entender que a gente, nos sistemas de referências que temos em comum, as coisas voltam de uma maneira estranha. Mas eu acho que uma das loucuras mais sofridas é a mania de perseguição mesmo, né? Porque a pessoa sofre constantemente. No olhar de cada pessoa, no gesto que qualquer pessoa faça, em qualquer som que ele ouve, em tudo ele sente uma perseguição total contra ele. Deve ser terrível, mas deve ser um sofrimento. Tem uma frase, Contário, que ficava aqui na PUC, num dos murais, acho inesquecível, nos banheiros até, que diz assim: não é porque você é paranoico que os outros não te persigam de fato. Certo. Esse é o caso. Essa fronteira é uma fronteira difícil. Várias vezes você e o Paulo falaram algumas coisas que se aproximaram de uma expressão que eu queria ver se a gente precisava melhor. E sempre que se vai falar em louco, as pessoas dizem assim: mas aí é o louco propriamente dito. O que é um louco propriamente dito? Bem, o que eu estava explicando antes, não é só uma pessoa, não é só um original, é uma pessoa cuja orientação na vida é completamente, fundamentalmente desconectada dos sistemas de referência que são socialmente compartilhados. Então, essa pessoa é uma pessoa como é que poderia dizer, aos pedaços, ou então profundamente tomada pela tentativa de se inventar um sentido que vai ser quase sempre só o dele. Quase sempre, porque, afinal de contas, ele pode conseguir socializar o seu delírio e, por exemplo, transformá-lo numa religião. Paulo, socialmente deslocada, ou socialmente não referenciada, um pouco isso que o Contário dizia. O ator ou a atriz sempre foram colocados como uma forma de expressão da marginalidade, né? E não a marginalidade só no sentido positivo, também o outro lado, assim, aquela coisa que é um pouco uma parte externa ao grupo social. O que acontece é o seguinte: o burguês normalmente tem inveja do artista. Então ele traduz essa inveja com um castigo. Como ele não pode ser artista, como ele não pode ser aquilo que no íntimo ele almejaria ser, uma pessoa que tem maior liberdade de ação, uma pessoa que tem acesso ao maior número de pessoas, uma pessoa que dá vazão à sua criação interior, que é o artista, o burguês então prefere dizer ao filho: não seja artista, porque artista é isso, artista é aquilo, para ser contra. Não é? Mas é apenas a insatisfação burguesa diante da arte que faz com que alguns burgueses pretendam botar um limite, não é? Ou menosprezar o artista em geral. Você sabe que nos Estados Unidos, até mais ou menos 1850, um ator não podia ser enterrado em cemitério consagrado. Como um suicídio. Molière não Exatamente. foi. E tantos grandes artistas sofreram essa restrição. Mas analisando bem, é só isso, é inveja. É inveja. Inveja. Você falava de inveja de liberdade. E outra coisa também, eu na minha vida, por exemplo, jamais sofri qualquer restrição nesse sentido. Eu acho que é porque eu tenho a sorte extraordinária
de só conhecer gente que não tem esse nível de burrice e de inveja. Uma questão para o Contardo, que é a seguinte: a Nádia, de Bauru, no estado de São Paulo, pergunta para você o seguinte, é uma questão técnica. Ela tem uma filha com psicose maníaco-depressiva. A doença é hereditária? Ela tem cura? Essa é a pergunta que ela te faz. Esse tipo de perguntas que é um pouco difícil responder assim. Hereditária no sentido estrito, eu diria que não. Agora, o que acontece é que, evidentemente, os quadros familiares sempre são importantes na evolução de uma psicose. Se tem cura? Possivelmente sim. Hoje existe uma medicação relativamente ao ponto e é possível, com uma psicoterapia continuada, esperar que as coisas pelo menos se compensem e se estabilizem um pouco. Bom, Nelson. O Marco Paraná, aqui da plateia, pergunta ao Paulo: o Zé Celso, na sua opinião, está louco? Está ficando louco? O comportamento dele atualmente em suas peças é normal? Só se eu fosse louco que eu responderia essa pergunta. Belso, tem mais uma? Bom, Nessa. para o Paulo também. O Paulo. Da Neide Andrade, aqui da plateia. Paulo, o Dalai Lama diz que a religião está dentro de cada um de nós. Como você explica isso? Eu não explico, eu constato que é verdade. Cada pessoa tem a sua tendência religiosa ou deixa de ter. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma tendência religiosa, não sou nada místico. E conheço milhares de pessoas que, eu não conheço milhares, mas sei milhões de pessoas que têm tendências religiosas e que têm fé e que se dão muito bem com isso. Bom, nós temos uma questão aqui da nossa plateia, por favor. Meu nome é Geraldo Peixoto, eu tenho um filho esquizofrênico que já esteve internado dentro de um hospital psiquiátrico. Além disso, adotei um outro rapaz que é um psicótico grave. Faz 10 anos, eles nunca mais foram internados. Eles se tratam no Centro de Atenção Psicossocial da Rua Itapeva, onde se pratica uma psiquiatria absolutamente aberta e fora dos padrões dos hospícios. A minha pergunta é dirigida ao professor e ao grande Paulo Altran. Eu queria saber o seguinte: essa questão dos hospitais psiquiátricos é uma questão tão terrível e que nós teríamos que discutir um pouco aqui. Eu conheço muitos hospitais psiquiátricos, sei do horror que se pratica lá dentro. E também conheço outros lugares abertos, onde a rua é a continuação da clínica. Eu gostaria muito que se falasse um pouco dessas novas aberturas, dessas novas formas de se tratar o doente mental. O doente mental não é criminoso, o doente mental é vítima desse horror que se pratica dentro do hospital psiquiátrico. Obrigado. Contardo. Eu concordo plenamente, é algo que não tocamos ainda por cima, porque precisa dizer que hoje as coisas estão melhorando, efetivamente. A coisa começou na Itália, na verdade, o movimento antipsiquiátrico, mas precisa dizer que até então o sofrimento relativo à doença mental ou a psicose era um sofrimento também, como se diz, iatrógeno, ou seja, induzido pelo próprio hospício e pelos efeitos que o hospício enquanto tal produzia. Eu acho que a maioria das pessoas que não tenham uma experiência direta disso, no sentido de ter passado por um hospício, ter passado não necessariamente como pacientes, mas ou como médicos, mas ter visitado um hospício tradicional, não tem ideia do tipo de horror que esses lugares foram. Isso está mudando, o número de hospícios assim concebido, acho que diminui constantemente. E hoje não se fala mais de internação do mesmo jeito, as únicas internações que se praticam são internações normalmente de urgência por tempo extremamente limitado, num caso no qual alguém esteja em um estado onde precisa protegê-lo, sobretudo contra si mesmo. E se não, se desenvolvem apartamentos terapêuticos, por exemplo, clínicas abertas que permitem... Porque o importante, é importante dizer isso, não se trata de reinserir o psicótico necessariamente no quadro, por exemplo,
de um trabalho regular, mas se trata de reinseri-lo na comunidade. Em outras épocas, antes desse movimento dos hospícios, certamente havia loucos, digamos assim, mas loucos no sentido pessoas que tinham um comportamento estranho, mas eles tinham um lugar reconhecido e possível na comunidade na qual eles viviam. Sua excentricidade, o seu sofrimento, era algo que tinha um lugar na sociedade. E isso, às vezes eram até considerados abençoados. Sem dúvida, sem dúvida. E isso parou com a hospitalização de maneira drástica. Se trata de recuperar algo disso. E você tem toda a razão de levantar isso, mas graças a Deus é algo que desde 68 a 69, aos poucos, está mudando. Justamente conversando sobre isso, você disse que a gente não pode dar a impressão de que a loucura é sempre uma brincadeira, que a gente está fazendo brincadeiras e piadas, porque para muita gente é uma coisa séria e dolorosa. A Regina Bueno tinha perguntado ao Paulo Altran, ele até respondeu isso num dos blocos, se a loucura é uma síndrome do século XX. Né? Você me fez essa pergunta. Isso. E o Francisco Mello, do Mato Grosso, pergunta também uma questão que vale até para nós, mas eu queria fazê-la ao Paulo Altran, que é a seguinte: olhando de fora, uma paixão religiosa, quem poderia ser chamado de louco? O inquisidor ou o herege? Bom, considerando que era considerado heresia, só o inquisidor é que era louco, não é? Agora, de repente, um herege que pode dizer uma bobagem qualquer, pode ser louco também, pode não ser. Agora, na Inquisição, a maioria das coisas tudo que não estivesse exatamente de acordo com certos cânones era considerado um herege. Então, por exemplo, hoje em dia, várias outras religiões estariam todas condenadas e todo mundo dentro da cadeia ou morto pela Inquisição, porque seriam considerados hereges. Quer dizer, não se admitia uma fé diferente daquela católica apostólica romana. Era crime. Então, a Inquisição realmente foi uma loucura terrível. Nelson. Uma pergunta a ambos, começando pelo Contardo, do Oswaldo Leite, aqui da plateia. O conhecimento humano evolui e se ramifica. Com o advento da psicanálise, a evolução da neuropsicologia e neurofarmacologia, com o aperfeiçoamento do direito e outros mecanismos de controle social, o termo loucura não perde a precisão e o sentido? Acho que a nossa conversa já provou isso, né? O que acha, Contardo? Não, sem dúvida, mas eu iria na direção da pergunta ou da observação que o Nelson fez, ou seja, que é verdade que a partir dos anos 60, isso também, porque os anos 60 contribuíram fortemente ao movimento de abertura dos hospícios, fez parte desse movimento a valorização da loucura, né? E isso certamente criou uma situação na qual o termo loucura tem um valor não só técnico, mas um amplo valor metafórico. É um termo cujo uso é muito extenso, mas acho que isso não compromete a possibilidade de fazer uma distinção, afinal de contas. Contardo, o Ricardo de Ribeirão Preto pergunta para você se a loucura pode ser induzida por drogas. E quais drogas? Ele acrescenta: o senhor concorda? Provavelmente não, mas o senhor concorda que a psicanálise é uma fraude na medida em que não resolve os casos patológicos? Dizer o seguinte: resolver no que concerne a loucura, as drogas, o que elas podem e o que elas pretendem fazer, não estou limitando o que elas dizem que podem fazer, o que elas podem é inibir uma série de efeitos produzidos pela loucura. Podem tentar diminuir um quadro depressivo, podem tentar inibir a atividade delirante, mas o problema da loucura, ou seja, como eu disse antes, o fato que o sujeito perdeu a carona com as representações compartilhadas socialmente, então está nesse drama subjetivo, isso não tem droga que resolva, isso é um trabalho do sujeito. A psicanálise também não tem a pretensão de curar a psicose. Acontece que, às vezes, um psicótico se cura com um psicanalista. O psicanalista não tem, em geral, a menor ideia do porquê e como. E eventualmente é capaz de contar o que aconteceu, mas não sabe como esse sujeito se compensou. Poderia ter sido com... A minha impressão é que a psicanálise não se propõe a fazer milagre. Não. A psicanálise o que faz é
deixar que a pessoa encontre uma orientação dentro de si mesma. Não é? É induzir a pessoa a encontrar o seu caminho, não é isso? Nelson. Contardo, como compreender atos pouco comuns em cadeia? Por exemplo, várias pessoas queimaram mendigos, várias mulheres abandonaram bebês e outras cortaram os pênis dos companheiros. Parecem surtos que depois passam e vêm outros. Enfim, a loucura é contagiosa. Sim, não, eu aí não falaria de loucura, porque, ainda por cima, se você fala de loucura, daqui a pouco vai dizer que esses garotos não só queriam só dar um susto, mas também são incapacitados, aí saem direto. Mas, coisa com a qual eu pessoalmente não concordo. Então, eu acho que não são atos de loucura. Não dá para pensar propriamente que qualquer ato que parece inconsiderado ou estranho é um ato de loucura. Só acrescentar que essa pergunta é da Luciene, aqui da plateia. Paulo, uma pergunta. Qual a diferença, essa é uma pergunta do Fábio, daqui de São Paulo. Qual a diferença, para você, que existe entre delírio e utopia? Acho que não tem nenhum ponto de comum. Quer dizer, uma pessoa pode criar uma utopia e transformar isso num delírio, mas delírio é uma coisa, utopia é outra. Você considera isso, Contardo? Porque você acha que toda utopia é delirante? Não é. Se você imaginar socialmente, você não diria que é? Historicamente? Historicamente, toda utopia se tornou um pesadelo. Isso é uma história diferente, mas não quer dizer que seja delirante. Utopia é uma coisa, delírio é outra. Nelson. A pergunta da Cláudia Cavariani, para ambos, aqui da plateia. O que chamamos de normal é o que está dentro dos padrões de comportamento estabelecidos pela sociedade, o que vai de encontro à natureza humana. Será que a loucura não seria um regulador da natureza humana, criando a diversidade? É para mim a pergunta? Para ambos, Paulo, por favor. Eu acho que a diversidade é normal, quer dizer, nós somos diferentes uns dos outros, todo mundo é diferente um dos outros. Então não precisa loucura para estabelecer essa diferença. Aquilo que eu dizia no princípio, cada pessoa que a gente conhece profundamente, a gente vê que ela é tão diferente do vizinho, da outra pessoa que está do lado, de nós mesmos. Cada pessoa é um mundo inteiro à parte. Não é? Então eu acho que a diversidade ela já existe, não é preciso a loucura para estabelecer a diversidade. Contardo, tem uma insistência... Aliás, posso acrescentar uma coisa a isso, completamente na direção do que diz o Paulo, é que eu acho que o próprio termo de natureza humana é ameaçador, né? Para mim é ameaçador sempre quando se fala... Ameaçador? Sim, quando se fala de... sim, porque geralmente quando você começa uma frase, a natureza humana, aí vem bomba, ou seja, aí vem algo que se supõe que seja uma forma... É heterossexual. Por exemplo, a natureza humana... exatamente, aí assim, vem uma normalização. É a mesma coisa que a gente diz assim, a juventude. O que é a juventude, meu Deus? Cada jovem é um ser humano diferente um do outro, não é verdade? Então, a juventude pensa assim, a juventude sente assim, não é verdade. Você encontra jovens que pensam exatamente o contrário do que aquilo que se atribui à juventude. E a mesma coisa a velhice, não é? Cada velho é um velho. Eu estou com 74 anos, sou um velho e sou muito diferente da maioria dos meus companheiros de idade que eu conheço. Então, cada velho é um mundo à parte. A velhice não pensa assim. Há velhos que pensam de maneira totalmente diferente da minha. Tá, diz que algumas pessoas, o Marco de São Paulo, a Sandra, outros, eles estão insistindo um pouco no tema da droga. Né? Se a dependência da droga é um tipo de loucura e mais, se o uso de drogas com muita intensidade pode produzir demência. Eu acho que ele falou isso na droga no sentido de tóxico, e você entendeu que era droga para medicamento. Isso. Não, você está falando drogas, sim. Não, que exista possibilidade que o uso de drogas... todas elas, mesmo aquelas que são consideradas normalmente leves, que o uso de drogas, então, possa levar eventualmente a consequências psíquicas bastante sérias, é verdade.
quando for continuado e às vezes até sem ser continuado. Bom, isso é um acidente possível. Agora, eu não diria, continuo pensando que como é que se chama? Que a dependência não é uma forma de loucura. Eu acho que a dependência é uma forma radical de conformismo. Pelo que eu disse, a dependência da droga não é substancialmente diferente da nossa dependência com os objetos do consumo. Então, entre ter que comprar uma calça por semana e fumar 2 baseados por dia, eu acho que se trata do mesmo problema, né? De uma dependência para com os objetos e a ideia que eles teriam o poder mágico de nos tornar felizes. Acha, Paulo? Paulo estava olhando assim, estava... Eu acho que ele expressou exatamente o que eu sinto. Quer dizer, é uma fuga, assim como uma pessoa que quer comprar 2 calças por semana, isso é uma fuga da realidade. Ele coloca na calça a sua felicidade. A mesma coisa a pessoa coloca no pozinho, não sei o que, a sua felicidade naquilo e pensa que aquilo vai realizá-lo. E a gente sabe que não realiza nada. Nelson. Uma pergunta para o Paulo, da Cristiane de Souza, aqui da plateia. Fernando Pessoa diz no poema Tabacaria: não creio em mim. Em todos os manicômios há doidos, malucos, com tantas certezas. Eu que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo? Como se avaliaria a certeza da loucura e a certeza da razão? Os santos seriam chamados de loucos pela psicanálise, mergulhados em delírios? Ela citou um dos poetas que eu mais prezo, mais acho deslumbrante, Fernando Pessoa. E o que ele diz aí é muito bonito. Agora, o poeta tem sempre liberdade, não é, de descobrir a imagem certa, de realizar em beleza aquilo que já passou pela cabeça da gente e a gente não soube nem expressar. Agora, a última parte da pergunta eu não entendi. Ela pergunta se os santos, imagino que os santos católicos vezes, e tudo mais, seriam chamados de loucos. Muitos milagres e muitas coisas que a psicanálise explica de maneira completamente diferente, né? Vários. Don Quixote era louco? O homem de La Mancha. Que louco genial, né? Louco genial. Contardo, 2 questões um pouco técnicas também nesse ponto, tanto da Laura de São Paulo quanto da Carolina também. Ela diz: fale um pouco sobre a psicose na infância. E aí a Carolina, desculpe, a Laura acrescenta uma outra questão. O bebê autista é um louco? Ele é assim por alguma característica genética ou por uma experiência que precede o nascimento? Bom, sobre a segunda questão se discute. Se discute, então é muito difícil dar uma resposta, porque primeiro existe uma escola que pensa que não dá para falar de bebê autista, dá para falar de autista só a partir de uma certa idade, ou seja, 2 anos e meio, 3 anos, depois que teve já um primeiro acesso à palavra. Existem outros que, ao contrário, falam de autismo antes disso. Bom, então, esse é um primeiro ponto. Existem pessoas que acreditam que exista uma componente genética no autismo e outras que não também. O autismo é uma aventura muito singular que não é bem do mesmo tipo do que a gente está chamando aqui loucura, nem no sentido pesado. E a psicose na infância, bom, não tem muito como responder a isso, mas de uma certa forma não é muito diferente da psicose do adulto, com a diferença notável é seguinte, que isso acontece ou se manifesta no caminho de formação do sujeito. Então, de alguma forma, tem muito para fazer para que o sujeito consiga sair disso. Ou sair no sentido de se organizar de uma maneira que torne a sua vida possível. Uma pergunta só para fechar esse bloco para você, Contar. O senhor acha, pergunta a Isabela, né, de Maringá, o senhor acha que a loucura é uma questão de estatística, onde os loucos seriam a minoria, no caso? Sabe, tem sempre, nos discursos normalizadores patológicos, isso existe, e não dá para negligenciar isso, existe definitivamente. Sabe, existe uma coisa muito interessante, para dar um exemplo imediato, existe
um objeto que se chama o Manual Estatístico Diagnóstico Americano, que é usado internacionalmente, e que, aliás, é um manual estatístico, eu tenho muito respeito para esse manual. É um manual, nada mais, mas muito bem. Até a sua terceira edição, esse manual considerava que a homossexualidade era uma patologia. Depois da terceira edição, evidentemente, o lobby homossexual americano achou que não dava para aceitar que no manual estatístico que circulava em todos os lugares a homossexualidade fosse uma patologia. Então, foi retirada da quarta edição. Na quarta edição não é mais uma patologia. Só é uma patologia o que eles chamam homossexualidade egodistônica, ou seja, você é homossexual, mas não concorda com isso. Então, aí tem um problema, e de fato tem, muito bem. Mas é um exemplo interessante para ver como, muitas vezes, a patologização é uma questão de exceções que são toleradas, que são capazes de se impor, de estatística, sim. Uma pergunta que o Josias de Rondônia faz para você é a seguinte, Contardo. São duas, embora ligadas. Seria Jesus Cristo um psicótico que se considerou o Filho de Deus? E acrescenta, o povo judeu seria uma nação psicótica à espera de um novo Redentor e com seu determinismo de ser o povo escolhido? Bem, eu não tive a ocasião de psicanalizar Jesus Cristo, mas se ele fosse um psicótico, seria exatamente um psicótico de sucesso. Né? Porque definitivamente conseguiu socializar a sua certeza muito bem. Lhe custou um preço, que aliás não é infrequente na psicose, mas digo isso, sim, então, uma pergunta a qual é difícil responder. Na segunda pergunta, a ideia da espera de um Messias, ela é, como qualquer ideia de espera e de projeção, é uma ideia mais neurótica do que psicótica, né? Por quê? Bem, porque é uma ideia sobre uma realização impossível, porque na religião judaica, na verdade, o que acontece é que se espera um Messias, mas cada vez que chega alguém que diz que é ele, ninguém acredita. Então... Você concorda? Inteiramente. Nelson. Pergunta. Paulo, o Jorge Borges, aqui da plateia, pergunta: há numa sala 200, 300 pessoas que sabem que o Paulo Otran é o Paulo Otran. No entanto, estão dispostas, durante 2 horas, a acreditar que ele é o Rei Lear, por exemplo. Isso é um tipo de loucura? Olha, eu acho que se o Paulo Otran consegue convencer de que ele é o Rei Lear, ele é um ator maravilhoso. Mas eu queria dizer, antes de responder as outras perguntas, que eu me sinto muito desconfortável nessa posição de responder a perguntas. A gente, às vezes, tem uma ideia a respeito do assunto e a gente fala aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Não é, não. O que eu estou dando aqui a respeito de tudo é a minha opinião, o que não tem nenhuma autoridade para falar sobre loucura. A autoridade aqui é ele. Ele é um homem que entende do assunto. O câmera. Agora, às vezes me perguntam coisas e eu vou respondendo, né? Eu tenho a maior boa vontade, gosto muito de responder, mas leve em consideração que eu não sou autoridade nesses assuntos que estamos discutindo. A Loreta diz assim, Paulo, sou loucamente apaixonada por você. Que bom. Desculpe a redundância, né, do loucamente apaixonado. E ela acrescenta um bilhete para você que eu vou ler no ar, né, porque você é ator, não tem problema. A propósito, adorei suas meias. Pois é, se estivéssemos na década de 40, por exemplo, se um homem aparecesse de meia vermelha e camisa vermelha, já era um louco. Se um homem aparecesse com o cabelo do Nelson Martins, seria um louco. E hoje em dia até se elogia uma meia vermelha. A professora Márcia de Brasília pede para você fazer uma distinção, eu Contardo também, queria perguntar ao dois, um paralelo, não uma distinção, entre obsessão e loucura. O que você acha, Contardo? Duas coisas bem diferentes, porque podem ter pensamentos obsessivos. Pensamentos obsessivos não são necessariamente uma forma de loucura, são pensamentos recorrentes, também podem motivar uma série de condutas, né?
mas não é loucura. Por mais que isso às vezes pareça meio louco, né? Quando, por exemplo, se você vai para a cama, daí levanta, acende a luz para verificar que apagou, é um tipo de obsessão que parece estranho, mas não é infrequente. Porque o único jeito para verificar que você apagou é acender, né? Não tem jeito. Então, agora, isso pode continuar um tempão, né? Essa brincadeira. Bom, isso... A milésima vez deve levar para um médico, né? Bom, a esperança é que o fusível quebre. Mas isso não é psicose. Isso não é psicose, isso é uma obsessão. Estamos falando de um tipo de obrigação que uma pessoa sente de reproduzir compulsivamente uma série de comportamentos. Psicose é uma coisa diferente, tem que ver com o que eu disse antes, uma quebra das referências, né? Uma coisa que atinge a identidade do sujeito verdadeiramente no mais íntimo. Bom, já que estamos falando de psicose, o Antônio Galvez pergunta ao Contardo e ao Paulotra. A psicose é um tipo de loucura? Como você explica o padrão de comportamento da personagem da série de filmes Psicose? Paulo. O nosso querido Norman Bates. Aquele que se achava que era mãe. Né? Não sei como. Não sei como. O Hitchcock era um homem que fazia filmes de suspense muito bem feitos, e esse foi um filme de enorme sucesso, tanto que houve uma série, e ele tinha uma habilidade extraordinária de lidar com suspense, não é? Provocar medo na plateia. Agora, aquela loucura é uma loucura cinematográfica, que pode até achar um exemplo na vida real, mas aí trata-se de um filme, né? Contardo, o Joaquim Santo Turim, de São Paulo, manda um fax para você perguntando o seguinte: concordamos todos que o homossexualismo é uma opção ou orientação sexual. Portanto, são cidadãos normais que devem ter respeitado seus direitos. E é politicamente correto prestar solidariedade toda vez que um cidadão for discriminado por sua opção sexual. Resta uma dúvida com relação aos travestis que se vestem como mulheres e são, na maioria dos casos, agressivos. Como classificá-los? Eu acho que, primeiro, não sei por que diz que os travestis são agressivos, provavelmente nos lugares de prostituição, mas o transvestismo vai muito além da prática da prostituição. O transvestismo é uma prática extremamente frequente, quero dizer, tem um monte de homens, aliás, perfeitamente heterossexuais, que têm prazer em se vestir de mulher, mesmo que seja só para se olhar no espelho. E, às vezes, com a cumplicidade e aceitação das suas mulheres, e não tem nada de errado nisso. Bom, eu não acho que os travestis sejam particularmente agressivos, mas e também não acho que a orientação sexual deles tenha que ser menos tolerada. Agora, eu queria dizer uma palavra sobre isso. Nós gargarejamos bastante com a ideia que a nossa sociedade se tornou tolerante às diferenças de orientação sexual. Eu acho que está muito longe disso. Como me dizia o meu amigo americano, né? É muito bom, você acha que agora é muito bom porque é possível dizer que se é homossexual, você pode ver um casal de duas mulheres e dois homens na rua andando. Agora, o problema é o seguinte: você acha que você pode, por exemplo, amanhã ser um presidente e diretor-geral da filial de IBM do Brasil, sentar pela primeira vez, porque você acaba de ganhar o posto, na sua cadeira, em vez de colocar a foto da sua mulher, colocar a foto do seu amante do mesmo sexo? Você acha que pode? Eu acho que não pode. Que tem ainda um problema. Aliás, por falar nisso, vou fazer o meu comercial aqui. Eu estou fazendo uma peça que trata justamente desse tema, do homossexualismo. E é a primeira peça que eu li em que o homossexual não é usado no teatro com as graças que um travesti possa ter ou com a tragédia da AIDS. Dos dois homossexuais da minha peça, que é uma peça da Maria Adelaide Amaral, Para Sempre, são encarados como pessoas comuns. O drama dos dois é um drama que pode acontecer com qualquer pessoa, não tem nenhuma diferença pelo fato de eles serem homossexuais ou não. É uma peça absolutamente pioneira. E eu gosto muito de fazer a peça porque
tudo que concorre para a diminuição de um preconceito, que todo preconceito é fruto de burrice ou de ignorância, a maior parte das vezes da ignorância, eu acho que essa peça é uma peça muito válida, muito útil por isso também, porque ela ajuda a criar na cabeça das pessoas uma ideia de que o homossexual não é só o travesti, só o terminal de AIDS. O homossexual é gente como todo mundo. É uma peça muito bonita. Nelson. Uma pergunta do Daniel Barrichello, aqui da plateia, dirigida a ambos. Se a loucura é inconsciente, será que a nossa loucura não é justamente nos considerarmos normais? Será que existe uma loucura positiva, entre aspas, ou negativa, entre aspas, separadamente? Um maníaco depressivo alterna estados de euforia e depressão. Talvez a loucura seja uma só, com duas fases complementares. O que acha, Contardo? É difícil. Eu acho que a primeira parte da pergunta eu entendo e posso concordar em algum sentido, no sentido de dizer, afinal de contas, o fato de se acreditar normal, de uma certa forma, é uma forma de loucura. Aliás, voltando a algo que estava em uma pergunta precedente, que era a questão da certeza, acredito, né? Um dos traços da loucura é efetivamente uma excessiva certeza, né? Um delirante, geralmente, um delírio constituído. Então, geralmente, um delirante paranoico é uma pessoa que conhece um tipo de certeza que a maioria dos neuróticos não tem, uma certeza que não pode ser facilmente atrapalhada, né? E dessa certeza ele sofre também, evidentemente, porque não é dobrado. De gente que tem certezas, assim como tem um pavor de gente que se considera dono da verdade, né? São terríveis. Paulo, uma pergunta do Agenor e outra do Amilcar. O Amilcar de Curitiba, o Agenor de São Paulo. O Agenor diz o seguinte: aplicando os conceitos apresentados no nosso país, a maioria do povo brasileiro, para viver nesse país, deve ser louco, para lidar com os problemas que fogem da racionalidade. E o Amilcar de Curitiba pergunta: qual é a loucura do Brasil? Do Brasil? Do Brasil. Está aí uma pergunta que eu absolutamente não sei responder. Eu vou dizer porque que eu acho. Eu acho que a loucura do Brasil é igual à loucura de qualquer país do mundo. Quer dizer, é o mesmo nível de loucura ou não loucura de qualquer país. Não acho nada diferente. Nelson. Uma pergunta do Caio César Prochno ao Contardo. O campo de extermínio, tal como foi planejado e implementado, é uma figura da loucura ou de uma plena realização da razão? De uma plena realização da razão, sem sombra de dúvida. Eu acho que é verdadeiramente o pesadelo da razão, não tem nada de loucura aí dentro. O triunfo da personalidade burocrática é um triunfo obscuro da racionalidade, não da loucura. O Saulo, é o pesadelo da racionalidade. O Saulo de São Paulo faz mais um comentário: a loucura pertinente pode ser uma impertinente loucura. Tá? E aí acrescenta, Contardo, a Ana Amélia, aqui de São Paulo, o seguinte: o que o senhor pensa sobre a síndrome de pânico? É um problema patológico ou psicológico? De onde surge? Dá um medo. Patológico, psicológico pode ser patológico. Sabe, eu não acho muito extraordinário isso que hoje se fale tanto de síndrome de pânico, porque tem pelo menos uma coisa que me parece ser, de alguma forma, um sintoma, um tipo de sofrimento mais próprio à nossa época, e certamente é a angústia. A angústia é o tipo de sofrimento moderno. Aliás, é valorizado modernamente, né? Porque todo mundo sabe que quando chega um amigo e diz estou angustiado, a gente sabe que vai dizer alguma verdade. Quer dizer, estar angustiado é bom. Elegante. É elegante, um pouco de angústia. Não precisa começar a suar, assim, aí não dá, mas um pouco de angústia é elegante. Agora, essa angústia tem que ver com o fato seguinte, é que o homem moderno é o homem mais incerto quanto a quem ele é.
nós vivemos justamente abandonando e nos separando das tradições que nós dizíamos antigamente quem éramos e o que era para fazer. Então, somos sempre sujeitos muito incertos sobre quem somos, o que é para fazer. E essa é uma posição que certamente produz uma massa enorme de angústia. Um ataque de pânico é um pouco assim, um pouco de repente se confrontar a uma angústia maciça. Porque estou aqui. Mas fala-se muito atualmente em síndrome de pânico, né? Se fala enormemente disso. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, mas de uns 10 anos para cá, É que alguém muita gente inventou que eu assim. conheço, tive síndrome, fui a um analista que eu estou com síndrome de pânico, e aquilo que você falou é verdade, é a insegurança em geral, né? Essa falta de cânones, que deveria dar uma sensação de total liberdade, para muita gente dá uma sensação de insegurança total. Nós temos uma questão aqui da nossa plateia, por favor. Galigari, coisificar o homem e dar sentimentos a animais virtuais, a sexo virtual, contato, a amizade via internet, isso não pode ser considerado uma esquizofrenia? As pessoas acreditarem que um animal virtual realmente tem sentimento? Bom, o animal virtual você está pensando nos brinquedinhos lá, né? Tá. Não sei porque eu não me dei conta ainda de quanto eventualmente as crianças que brincam com isso acreditam que seja mesmo, mas sobre o sexo virtual posso te responder duas coisas. A resposta engraçada é a seguinte, mas que não vai ser satisfatória completamente, mas ela tem alguma razão de ser. Eu não me preocupo muito com isso porque sempre achei que o sexo é sempre virtual, porque apesar da presença do parceiro, cada um finalmente está fundamentalmente na sua própria fantasia e procura fazê-la funcionar com o outro que está um pouco na dele, né? Então, o sexo é essa espécie de lugar onde tem duas ou mais pessoas numa cama e, evidentemente, é fantasia sobrevoando. Então, finalmente, não acho muito diferente do sexo real, o sexo virtual. Também, eu não tenho... não sou nada tecnófobo, sabe? Não sou daqueles alarmistas, sabe? Meu Deus, agora tem um telefone, vai parar a socialidade. Já foi dito com o rádio, foi dito com a televisão, foi dito com o fax, internet agora, evidentemente. Eu acho que, ao contrário, precisa pegar as novidades tecnológicas e incorporá-las na nossa vida psíquica como a gente pode. Então, não sou alarmista. Incorporar, mas não esquecer o ser humano. Não, isso sem dúvida. Mas também, se não tem ser humano escrevendo, não tem sexo virtual. Nelson. A Loreta da plateia pergunta, tanto ao Caligares, ao Contardo, quanto ao Paulo, alguém que chega ao ponto de cometer suicídio pode ser considerado louco? Como você avaliaria este último caso de suicídio coletivo envolvendo seguidores de uma seita nos Estados Unidos? Paulo. Para mim? Sim. Eu acho que às vezes o suicídio é uma conclusão absolutamente racional que uma pessoa em depressão chega. Então ela julga que é perfeitamente normal se suicidar, ela tem certeza de que o certo para ela é se suicidar e se suicida. Às vezes o suicídio é por uma grande paixão, uma grande coisa, outras vezes não. É por um convencimento, a vida não vale a pena de ser vivida, então eu me mato. Agora isso acontece em geral quando a pessoa está no momento de depressão, que pode ser tratada até com remédios. Paulo, o Saulo insiste com você e é a última pergunta que eu estou levantando para você, depois uma Contardo. O Saulo aqui de São Paulo diz, você acha que foi convidado para os diálogos impertinentes por ser um louco adorável ou por ser um adorável louco? Obrigado pelo adorável. Olha, ele falou em solidão. Na minha peça, no Para Sempre, a Maria Adelaide Amaral diz, é tola e vã qualquer ilusão de que o homem não seja sozinho. O homem é o homem e a solidão absoluta da sua impressão digital. Estou inteiramente de acordo com ela. Contardo, última pergunta para você também, do Francisco Miranda. Como você interpreta a expressão, eu tô maluco? Você que é italiano, né?
vive nos Estados Unidos, trabalha aqui também no Brasil, é uma expressão que você sabe que está aí no nosso circuito. Sim, o que é eu tô maluco para você? Escuta, nunca pensei nessa expressão que está recorrendo em uma série de... Eu acho bastante simpática, eu acho que é uma manifestação de... Eu acho que é uma manifestação de... Você acha simpática porque você está puxando a brasa para a sua sardinha, que todo mundo então é cliente em potencial. Não, porque não precisa, não precisa necessariamente. Não precisa necessariamente ir ver um psicanalista, porque a gente diz, eu estou maluco. Você acha que isso é sintoma do quê? Para nós no Brasil agora nesse tempo? Não, eu só acho que é um sintoma de alegria. De alegria. Uma brincadeira. É uma brincadeira. E é uma boa brincadeira. Sim, sabe, a loucura intervém na fala cotidiana o tempo inteiro, né? Eu sou italiano, então... quantas vezes uma das expressões mais conhecidas, ma sei pazzo, que significa você está maluco, é uma expressão tão frequente, eu me lembro na minha casa, na rua, levantada o tempo inteiro e afinal... Francês de tu es fou. Tu es fou, é muito frequente. Nós conversamos sobre loucura, né, com Contardo Caligares, que é psicanalista e ensaísta, é doutor em psicopatologia clínica, né, trabalha também nos Estados Unidos e aqui no Brasil, e com o grande ator brasileiro, Paulo Altran, né, sem dúvida um dos atores, se não o ator que mais soube expressar a história do teatro brasileiro através de toda a sua arte. Essa conversa loucura é parte dos Diálogos Impertinentes, uma promoção conjunta do jornal Folha de São Paulo, do SESC, Serviço Social do Comércio, e também da PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Essa série vai ao ar todas as últimas terças-feiras do mês, ao vivo, transmitida pela TV PUC, e ela vai para todo o Brasil, pelas antenas parabólicas e também pelo Sistema NET Brasil de TV a cabo. Nós agradecemos a todas e todos que aqui estão, aqueles que nos assistiram, aos nossos convidados, e esperamos que estejam conosco no próximo. Se o tema de hoje foi a loucura, o próximo tema é o medo. Boa noite e até mais.